Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento do Silogica Academy. E hoje eu vou mostrar para vocês a tela de paradas de máquinas e manutenção de equipamentos. Então imagina só, você tem lá a sua produção rodando e por algum motivo você teve que fazer a parada dessa máquina por uma manutenção ou até mesmo por uma correção ali, a máquina quebrou, né? E aí você precisa fazer a parada e a manutenção desse equipamento. Através dessas duas ferramentas você vai conseguir fazer essa parada, né? Justificar, registrar a parada dessa máquina, bem como controlar a data da parada, né, o tempo que ela vai ficar indisponível, né, facilita o retrocesso aí dos status de manutenção, né, deixa a sua forma de operação mais intuitiva, né, você consegue ver isso através das filas de produção, vínculo ali da manutenção, além de você registrar todos os detalhes de manutenção desse equipamento, tais como peças, valores, o tempo que ficou parado, os pedidos de compra que estão vinculados a essa manutenção, para você ter toda a rastreabilidade e o tempo que ela ficou inoperante, bem como o custo que acabou gerando com essa máquina parada. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma ordem de fabricação aqui. Eu vou pegar a minha ordem de fabricação 9719 aqui, que eu deixei prontinha para mostrar para vocês. Então uma ordem de produção padrão, tá? Eu vou produzir um produto aqui normal, eu tenho a operação aqui vinculado a uma máquina, lembrando, né? Ela está vinculada a uma máquina aqui, então nosso recurso é uma laminadora. Tenho aqui as informações de tempo previsto, tudo bonitinho, e eu aloco ele numa fila de produção, então posso alocar diretamente nessa tela aqui, como que a gente já viu em outros treinamentos ali na parte de produção a respeito da fila de produção. Então posso vir aqui e vincular ele a uma máquina. Veja que legal, você tem duas máquinas aqui. Eu vou usar a LAN aqui, vou indicar um operador aqui que eu sei que já está cadastrado e vou colocar ele numa fila. Então ele está numa fila de produção e agora imagina só, ele chegou lá, está fazendo a sua operação, então está fazendo o seu processo de fabricação e por algum motivo o operador dessa máquina tem que fazer a parada dessa máquina para fazer uma manutenção, seja porque é uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva porque deu tempo da máquina, enfim, ele precisou parar por um motivo, então ele vem aqui na sua operação e clica em parada de máquina. Aqui você pode registrar a parada de máquina, bastando em colocar o nome aqui, data, então ó, parou nesse dia, iniciou às 8 horas, tá? O operador aí, no nosso caso, vou colocar a Aline, a máquina que a gente está pegando é a LAN, a máquina ativo 01 aqui, que é a laminadora, e eu estou selecionando o motivo manutenção aqui. Esse motivo pode ser cadastrado aqui embaixo, tá, pessoal? Então a gente criou um registro de parada em um local. Você poderia ir em outros locais, né? Se você chegar aqui no menu produção, tem a opção paradas também, né? Você pode vir aqui e gerar a parada através daqui também, tá? Mas se você fizer ali, também vai cair nessa tela. Então aqui você tem todo o histórico, né, das paradas de máquinas que ocorreram, né? Então aqui você pode solicitar uma parada de máquina, bem como diretamente da operação da UF. Vamos pegar aqui essa data início aqui, tá? Então troquei aqui a nossa parada de máquina, aqui nossa data de parada de máquina, vai ficar um pouquinho mais real. E aqui do lado eu vou solicitar a manutenção. Então, ou seja, parei a máquina, fiz o registro da parada de máquina e nesse registro de parada de máquina eu vou solicitar a manutenção dela, ou seja, eu vou gerar um registro de manutenção para essa máquina. Então eu clico aqui em gerar. O sistema vai me gerar uma manutenção para essa máquina. Pode ver que aqui, ó, nessa manutenção de máquina, ele vai estar criado o número 20, é um número sequencial, e o status de solicitado, porque só foi solicitada a manutenção dessa máquina para SOF. Pode ver que ele criou todo o vínculo bonitinho. E aqui você só vai preencher depois no final. Então, no final, você pode preencher, terminamos, ficou o valor tal da manutenção da máquina. E aqui nesse registro, aqui nessa pastinha, você pode abrir o registro de manutenção. Aí ele já vem preenchido aqui. Ou você pode vir aqui no seu menu e filtrar em produção, manutenção, né? Então se a gente vier aqui, ó, menu produção, a gente vai ter aqui a opção manutenção. Então aqui você também consegue acompanhar todas as máquinas, de acordo com o status dela, qual F, quem solicitou, tudo bonitinho através dessa tela de manutenção também. Então a gente tem aqui a manutenção de máquinas aí. Então eu posso vir aqui, vamos voltar na nossa manutenção de máquinas aqui, a manutenção da máquina número 20. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a empresa, então aqui
aqui a empresa Adaptive, nome do técnico, por exemplo, que vai fazer essa manutenção. Aqui, ó, corretivo, preventivo é o tipo, né? A máquina, a ferramenta ou equipamento é o ativo que você está fazendo. Então, no nosso caso, é máquina. Aqui eu posso definir o agendamento. Então, uma das melhorias entrou na versão 300.04 aí do sistema Silogica. Então, também tem essas datas de agendamento aqui para você definir. Então, você pode definir o agendamento de início ao fim, bem como você pode, assim que iniciar o agendamento, aqui, ó, local, externo, externo, bem como você pode definir um agendamento até aqui, ó. Então, o início do agendamento começou aqui, ó, dia 15. Então, você tem aqui a opção de iniciar o agendamento disso. Certo? Aqui embaixo do lado esquerdo você tem os campos de descrição, observações que você queira colocar, bem como operação, para que serve a máquina, alguma especificação técnica, descrição do problema e a descrição do que foi feito. Geralmente, quando é interno, você tem o preenchimento dessas duas informações mais facilmente. Então, aqui você pode fazer esse controle. Aqui, conforme você vai dando andamento, ó, ele está agendado, tá vendo? Agendamos no dia 15 e podemos iniciar a manutenção aqui, ó. Mas a manutenção foi iniciada nessa data e nesse horário. Além disso, você pode vincular um pedido de compra. Então, o que você faz? Quando você clica aqui, ó, nesse vincular, vai aparecer os pedidos de compras que você tem lançado. E aí você pode vincular o pedido de compra de um material. Por exemplo, tive que trocar uma peça, tive que comprar essa peça para fazer a manutenção dessa máquina. E aí você pode vincular o pedido de compra. Basta você selecionar o pedido de compra que você quer e clicar no vincular. Vinculado com sucesso. E aí fica aqui, ó, o valor da peça desse pedido, porque foi o que você comprou para fazer a manutenção dessa máquina. Então você tem como vincular o pedido de compra desse material. Então, além aqui você pode fazer o apontamento de manutenção, quando que começou a manutenção de fato aí, a hora que começou essa manutenção e a hora que terminou. Obviamente pode ter mais de um apontamento aqui, conforme para você ter um registro aí de trabalho. Geralmente quando é interna você tem um técnico que faz a manutenção das máquinas, você tem um controle de horário que ele está fazendo as manutenções. E aqui embaixo as peças que foram utilizadas, por exemplo, e não estão vinculadas. Às vezes é alguma peça que você tem sobressalente dentro do seu estoque, mas você computa aqui, por exemplo, a quantidade de peças e quanto que custou o valor dessa peça. Então, por exemplo, aqui eu peguei um motor no valor de R$230. Aqui em cima, o sistema ele vai te calculando as informações de tempo, total de tempo parado, tempo de manutenção, tudo bonitinho. Você tem um impresso, então você tem um impresso aqui. Aqui do lado, conforme você vincula o pedido de compra, ele vai ter uma lista dos pedidos de compras que foram vinculados. Então, não necessariamente você tem um único pedido de compra, você pode ter mais de um pedido de compra. E conforme você vai vinculando, o sistema vai somando os valores. Então, você tem aqui, ó, somei mais 50, se você chegar aqui, você vê os dois pedidos de compra que estão vinculados. Então, você tem uma rastreabilidade legal aí. Aqui você tem os arquivos, então você pode subir especificações técnicas, contratos, desenho técnico. Então, você dá um nome aqui, por exemplo, às vezes até um termo de garantia, talvez, e faz um upload do arquivo que você quer. E aí fica disponível para a pessoa baixar esse desenho. Conforme vai rolando aqui a atualização, você vai atualizando os status. Então, imagina que agora terminou. A pessoa vem aqui, clica, o sistema marca a data e hora e o usuário que finalizou, e aí você consegue chegar aqui e colocar um data final. Então, por exemplo, terminamos no dia 16 mesmo, terminou às 12 horas e não custou mais uns R$500, por exemplo. Então, a gente tem toda a atualização aqui da sua manutenção de máquinas. Olha só que legal. E o que isso reflete na sua máquina? Conforme você vai fazendo a manutenção da sua máquina, o sistema ele vai atualizando o seu calendário da máquina, ou seja, a disponibilidade da máquina naquele momento de manutenção. Então veja aqui, se você entrar no menu recursos, que é onde está a lista das suas máquinas, se eu pegar seu recurso aqui, no nosso caso aqui é a laminadora, perfeito? Que é a LAN 01, essa aqui, ó, essa primeira aqui. Se você pegar aqui você tem os registros, você vai ter os históricos de máquina, olha aqui a máquina que a gente acabou de fazer, então histórico de manutenção, você pode abrir aqui, ele atualizou. Aqui no seu calendário, você vai ter as datas que tem disponibilidade nessa máquina. E aí o que acontece? Quando você tem a manutenção, então a nossa manutenção aconteceu do dia 15 ao dia 16, por exemplo, vamos colocar um pouquinho maior aqui, e aí você vai ter as datas aí de manutenção da máquina. Então aquela máquina não estava disponível naquele momento porque estava fazendo a manutenção. E isso vai sendo atualizado automaticamente.
conforme você vai fazendo as alterações da data, seja exclusão, enfim. Então você consegue ir acompanhando também no calendário da máquina a sua informação de manutenção também, e fica um histórico vinculado à máquina aqui, ó. Pode ver, essa máquina já sofreu algumas manutenções aqui internas, ó, tipo de manutenção, tá vendo? Então você tem aqui o controle de parada de máquinas e o controle de manutenção dessas máquinas. Com isso você vai ter uma rastreabilidade melhor e um controle melhor da sua produção, porque você vai controlar quando sua máquina está funcionando ou não e permite ser utilizado ou não. Certo, pessoal? Com isso nós concluímos mais um treinamento do Sealogic Academy. Eu espero que esse treinamento tenha sido útil para você e caso tenha alguma dúvida pode entrar em contato com o nosso time de suporte, onde estaremos prontos para te ajudar. Até a próxima e tchau, tchau.